Olá, seja muito bem-vinda à nossa devocional. Algum dia você já passou fome? Ah, como é gostoso a gente comer quando está com fome, né? Parece que tudo fica mais gostoso. A minha mãe cozinhava extraordinariamente bem, mas ela dizia que um dos temperos da comida é a fome. Quando a gente come com fome, parece que a gente come com mais prazer, a gente curte mais a comida, né? Porque é horrível passar fome. E nós estamos hoje estudando o livro de Lucas, capítulo 4, de 1 a 13. E aqui nós temos o relato da tentação de Jesus. A fome é um negócio muito sério, né? Nós temos que Jesus, após o seu batismo no Jordão, ele é levado pelo Espírito Santo no deserto. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O deserto é um lugar de escassez, um lugar de limites, é um lugar de solidão. E Jesus foi para lá. Ele foi levado ali, ele fica 40 dias. E no versículo 2 diz que durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Então ele foi tentado durante esses 40 dias. A gente não sabe como, mas aqui vai relatar 3 tentações quando terminam esses 40 dias em que Jesus fica em jejum no deserto. E a gente vê que o propósito do diabo era afastar Jesus do projeto de Deus de nos redimir na cruz, de nos salvar. E aqui nós temos 3 tentações. No versículo 3 e 4, o diabo diz para Jesus: se és o filho de Deus. Ele atenta Jesus a respeito, questionando a sua identidade. E ele diz assim: manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus está com fome. Então o diabo, ele vai tentar Jesus, colocando em xeque a sua identidade e colocando a sua fome. E olha só, e Jesus responde no versículo 4, está escrito: não só de pão viverá o homem. Jesus diz: olha, o mais importante é obedecer a Deus, mais do que o pão físico. Então nós temos que lá, segundo Hebreus 4, versículo 15, que Jesus foi tentado em todas as coisas como nós, e ele venceu. Sabe, às vezes a gente pode pensar assim: Adão, o primeiro Adão, né? Caramba, você estava num jardim com fartura, uma frutinha lá tentou você, né? A gente sabe que o que está por trás é mais do que a fome, no caso do primeiro Adão. Ele foi tentado, né, pela sede do poder. E a gente pode questionar o primeiro Adão, mas e nós? Muitas vezes, por muito pouco, porque não ganhou um brinquedo ou algo que a gente queria muito, a gente às vezes se afasta de Deus. Como nós precisamos cuidar para não cairmos na tentação do diabo. A segunda tentação é a tentação do poder mesmo, né? O diabo eleva Jesus e mostra os reinos e fala: olha, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. E Jesus responde no versículo 8: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Como a gente precisa cuidar, porque muitas vezes a gente é levado, né, pelas circunstâncias e começa a querer coisas, a adorar coisas, poder, fama, né? E a gente, às vezes, por conta disso, a gente vai se afastando de Deus. Às vezes, ídolos do coração, coisas que a gente começa a colocar como prioritário na nossa vida. E Jesus diz: somente Deus, só Ele, mais nada, mais ninguém merece a nossa adoração. A terceira tentação, versículo do 9 a 12, o diabo leva Jesus a Jerusalém, coloca ele sobre o pináculo do templo e fala: olha, se és filho de Deus, novamente tentando Jesus com relação à sua identidade, fala: se joga daí para baixo. E daí o diabo usa a palavra, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele usa palavras: você não crê, você é filho de Deus, você não crê na palavra de Deus, né? E muitas vezes a gente é tentado assim, né? Tentado às vezes com a palavra. Olha,
Essa é uma promessa de Deus para você, você merece, reivindica, exige, né? Daí a pessoa fica, tá para mim porque eu mereço. A gente não merece nada, em tudo que seja feita a tua vontade. E Jesus responde, né? Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. A vontade de Deus, Ele é soberano, que ela se cumpra na minha vida. Jesus, Ele resiste às tentações do diabo e nos ensina a resistir também, porque Ele anda ao nosso redor, né? No nosso derredor, querendo encontrar uma brecha para que a gente caia. Sabe, Jesus, Ele usou a palavra de Deus em cada uma das tentações. Ele usou a palavra de Deus. Lá em Salmos, capítulo 119, versículo 11, diz assim, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como nós precisamos ler a palavra, aprender a palavra, decorar a palavra, ter a palavra no nosso coração e não usar a palavra para nos justificar. Muitas vezes o diabo distorce a verdade e nos leva a fazer isso também, a pecar e a justificar. A carne é fraca, né? A carne é fraca, mas Deus, Ele está pronto para nos ajudar, para nos fortalecer, para obedecer a Ele. E a obediência a Ele deve ser inegociável. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Deus está falando aqui por meio dessa carta de Tiago, dizendo para mim e para você, que para nós resistirmos ao diabo, nós temos que nos submeter a Deus, a não dar brecha para o diabo. Que a gente possa orar, decorar a palavra, praticar a palavra no nosso coração, a buscar a Deus, a nos sujeitar a Deus e a nos chegar a Ele, a pedir perdão, purificando as nossas mãos no sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Que se tem alguma coisa, algum pecado que tem nos assediado, que tem nos atrapalhado, ou com embaraço, que tem nos afastado de Deus, e nós temos dado brecha ao diabo na nossa vida, que nós possamos nesse momento agora, estarmos orando e falar para o Senhor, solta-me, ó Deus, o Senhor conhece o meu coração, tem alguma coisa em mim que tem me afastado do Senhor, me lava, me purifica e me faz com que a gente se volte ao Senhor, faz com que a gente esteja te agradando, Senhor, e nos afastando, resistindo à tentação do diabo e nos voltando ao Senhor para fazer a tua vontade e agradando ao Senhor em todo o tempo. Ore, peça a Deus, solta o meu coração, eu quero te agradar. Não deixe nenhuma brecha para que o diabo não esteja tentando e enrolando na nossa vida. Está sendo festa com a nossa história. Que a nossa vida, a nossa história esteja submissa, em obediência a Deus, somente a Ele, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para você, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.